E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vini para mais uma aula de odontologia. E para a aula de hoje eu trouxe um tema super importante na área de radiologia. Continuando todos os conceitos que nós já falamos sobre radiologia, hoje nós vamos falar sobre os fatores que interferem na formação radiográfica. Ou seja, é super importante porque nós queremos observar a radiografia, para isso ela tem que ser formada e nós devemos conhecer todos esses fatores para que a radiografia seja formada da melhor forma. Quando a gente fala de fator que interfere na formação radiográfica, vamos primeiro falar do primeiro fator, fator energético, né? Pois é uma energia, tá? A radiografia é um tipo de energia. Então, a radiografia está relacionada com energia. Então, este fator energético está o que? Relacionado à densidade radiográfica, ou seja, a quantidade de elétrons formado no cátodo. Isto é chamado de miliamperagem. Ou seja, a miliamperagem é exatamente a quantidade de elétrons formados aqui no cátodo. Lembra lá na aula de formação dos raios-x que nós falamos que aqui na ampola de raio-x que está presente dentro do cabeçote radiográfico, nós temos dois polos, o polo negativo e o polo positivo. O negativo chamado de cátodo e o positivo chamado de ânodo. Aqui no cátodo é onde os elétrons são gerados. Eles são formados aqui no cátodo a partir dessa diferença de potencial criada a partir desse transformador de baixa tensão, né, que a corrente vem aqui com uma tensão de 110 volts, ele transforma ela numa tensão de 8 volts, e com isso faz esquentar o filamento de tungstênio, o qual vai produzir uma nuvem de elétrons nessa região aqui do cátodo. Então, o que nós vamos, o princípio, né, o parâmetro que vai determinar qual a quantidade de elétrons formada no cátodo é a miliamperagem, já que, como nós lembramos lá da aula de física, a unidade que mede elétrons é o ampere. Então, miliamperagem, né? M minúsculo e A maiúsculo, miliamperagem. Então, quanto menor a miliamperagem, menor o número de elétrons formado, e assim serve também, quanto maior a miliamperagem, maior o número de elétrons formados no cátodo, certo? Então, e uma relação prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que está relacionado diretamente à densidade radiográfica, ou seja, ao grau de escurecimento da radiografia. Quanto maior a miliamperagem, mais elétrons vão ser formados, mais elétrons vão ser bombardeados contra o ânodo, consequentemente, mais escura vai ser a radiografia, pois mais elétrons conseguiram chegar e sensibilizar a radiografia, né? O receptor radiográfico. Entenderam a miliamperagem? Vamos seguir aqui então, como eu já falei aqui, relacionado à densidade radiográfica. Antes da gente passar para o próximo conceito, lembrem desse conceito que nós já temos uma aula falando na aula de interpretação radiográfica sobre densidade. Olhem aqui neste exemplo prático. Esta radiografia aqui, ela está perfeita, muito bem realizada. Ela tem uma densidade média, tá bom? Está em equilíbrio. Olhem aqui uma radiografia com alta intensidade aqui na esquerda, toda escurecida, e uma com baixa densidade aqui na direita. Observe que quase nem conseguimos observar, pois está muito clara. O que isso quer dizer? Na alta densidade, muito elétron foi formado no cátodo, ou seja, alta miliamperagem, e muitos elétrons sensibilizaram o filme radiográfico. Já na baixa densidade, ao contrário, poucos elétrons foram formados no cátodo e, consequentemente, poucos reagiram, poucos sensibilizaram o receptor radiográfico. Tá? O ideal é ter uma densidade equilibrada, média, assim como esta imagem, para poder ser uma imagem nítida. A densidade é um dos critérios para uma imagem nítida, junto com contraste e outros fatores, né, que nós já falamos lá na aula. Tá certo? Continuando então para o próximo assunto, vamos falar do tempo de exposição. É outro fator. Também está relacionado com o quê? Com o miliampere. Só que neste caso é miliampere por segundo. É uma miliamperagem por segundo. Por quê? Porque nós estamos falando de tempo. O tempo de exposição é o tempo que serão emitidos fótons de raio-x. Tá? É basicamente isso. É por quanto tempo o aparelho vai emitir fótons de raio-x. E isso é programado no painel de controle. Lembrem lá da aula que a gente fez nas primeiras aulas sobre os equipamentos radiográficos, e que a gente comentou sobre o painel de controle, que exige várias funções e tudo mais. Então, o tempo é regulado lá. É super importante esse tempo de exposição.
o tempo tem que estar bem estabelecido. Então, por exemplo, a miliamperagem e o segundo são variáveis, pode variar. Às vezes você consegue corrigir a miliamperagem com o segundo ou corrigir o tempo com a miliamperagem. Você corrige ambas, pois no tempo de exposição elas são dependentes. Então, em relação de grandezas, em relação de proporção, quanto maior o tempo de exposição, nós temos mais raio-x emitido, né? Nós temos mais elétron formado no cátodo, temos uma maior miliamperagem, nós temos um número maior de feixes de raio-x emitidos, consequentemente uma maior densidade radiográfica. Como nós já falamos, se nós temos mais raio-x sensibilizando o filme, nós temos uma maior densidade e com maior densidade nós temos uma radiografia mais escura, certo? Nós já falamos de miliamperagem e tempo de exposição. Então, nós falamos de quantidade de elétrons, tá? De feixes de raio-x. Agora, nós vamos falar de qualidade. Vamos falar de quilovoltagem. A sua abreviação é KVP, como podem ver aqui, ó, quilovoltagem, KVP. É o fator que determina a DDP, diferença de potencial entre cátodo e ânodo. Lembra lá na imagem que a gente falou, vou voltar aqui para vocês, nesta imagem que temos o cátodo e o ânodo. Então, a diferença, aqui vai ter um transformador de alta tensão que vai gerar uma diferença de potencial entre cátodo e entre ânodo. E essa diferença que vai fazer os elétrons saírem do cátodo e colidirem aqui na região do ânodo, fazendo com que o que gere os feixes de raio-x. Então, essa DDP é super importante para a formação dos raios-x e também para a qualidade dos raios-x. Então, ela determina a força de penetração dos feixes de raio-x. Por isso que determina a qualidade, se eles vão ser bons ou não para penetrar e formar a imagem, para que assim a imagem fique nítida. Então, vamos aqui mostrar uma relação de proporção. Quanto maior a quilovoltagem, ou seja, quanto maior o KVP, nós temos uma imagem com maior qualidade, tá? Pois os feixes vão ter maior penetração e vai formar uma imagem com maior qualidade. Beleza? Até aí tudo bem, como já foi dito? E isto vai fazer uma imagem com menor contraste. Ou seja, uma imagem que tenha alto contraste, ela vai ter baixo KVP. E vice-versa, uma imagem com baixo contraste vai ter um alto KVP. E lembrando que nós já temos uma aula falando, mas o contraste é a diferença entre branco e preto, né? Os tons de cinza. Então, o que seria esse contraste, né? É a possibilidade de diferenciar entre branco e preto na radiografia, a gente poder enxergar certo esse nuance entre as cores, né? Os tons de cinza entre o branco e o preto, para ter uma imagem mais nítida. Então, está muito relacionado com a nitidez. A quilovoltagem está muito relacionada com a nitidez da imagem, com a qualidade dos feixes de raio-x. Quanto maior a quilovoltagem, maior o KVP, maior penetração dos feixes e, consequentemente, uma maior qualidade de imagem, certo? Deixando um contraste tendendo ao equilíbrio, uma imagem nítida. Observem aqui para exemplificar. Aqui nós temos novamente esta imagem. Nós já falamos que ela tem uma densidade média. Agora vamos mostrar que ela tem também um contraste médio. Olhem a diferença aqui, ó. Ela está bem mais nítida do que ambas a imagem ao redor. Aqui na esquerda nós temos uma imagem com alto contraste, com altíssimo contraste. Olha como ela fica mais rude, né? Uma radiografia uma imagem mais agressiva, né? Porque teve muito contraste entre branco e preto. Então quer dizer que teve o que? Baixo KVP. Por outro lado, nós temos uma imagem com altíssimo KVP. Consequentemente, temos baixíssimo contraste. Olha que as imagens aqui nós quase nem conseguimos ver as raízes, certo? Nós quase nem conseguimos ver as raízes, a diferença entre raiz e ligamento periodontal, a gente nem enxerga ligamento periodontal, certo? Porque não tem quase nenhuma diferença entre branco e preto, tá? Está tudo cinza. Então, baixo contraste, não tem muita diferença. Agora vamos falar de outro fator. Não é um fator energético, é o fator de distância. Basicamente, é a distância entre o ponto focal e o receptor. Como pode ver aqui na imagem, aqui está o cabeçote. Nós temos o ponto focal no cabeçote emitindo os feixes de raio-x até passar por essa distância
e sensibilizar aqui este receptor. É justamente esta distância aqui entre ponto focal e receptor. A proporção é que, quanto maior a distância, menor a quantidade de raio-x que vai chegar a sensibilizar este receptor. Como pode ver na imagem, o raio-x tem muitos que vão nem mesmo chegar nesse receptor. E além disso, quanto maior a distância, maior tempo de exposição vai ser necessário para fazer com que a radiografia seja nítida. Pois pense, se nós temos maior distância, vai demorar mais para os elétrons chegar para os feixes de raio-x formar a imagem, pois tem uma maior distância para percorrer. Por isso, faz-se necessário um maior tempo de exposição para que compense a distância. Então, em relação a isso, quanto maior o tempo de exposição, maior também será a nitidez, pois mais elétrons irá sensibilizar este receptor radiográfico. Falamos do fator distância, temos o fator objeto. Nós já temos 2 aulas falando sobre radiopaco, radiolúcido, então se vocês tiverem essa dúvida, voltem em outras aulas, tá? Aqui eu vou explicar basicamente, mas tem aulas falando bem mais de radiopaco e radiolúcido, correto? Então, vamos falar sobre objeto. Objeto é justamente o que nós queremos observar, os dentes, periodonto, canal, osso alveolar, certo? Este é o objeto. Então, nós só conseguimos observar esses objetos porque o objeto tem densidade e tem espessura. Tudo que tem átomo tem número atômico. Objetos têm número atômico, nós temos número atômicos. Então, na radiografia, os tecidos moles têm um menor número atômico. Consequentemente, por isso que são chamados de tecidos moles. Consequentemente, vai proporcionar menor absorção de raio-x. E vai gerar uma imagem o quê? Mais radiolúcida, tá? Porque tem menor densidade e menor número atômico. Estruturas mais escuras, como pode ver aqui, ó, este canal aqui, ó, a polpa, câmara pulpar, canal radicular, essa região do osso alveolar, tá vendo? Mais escura, mais escurecido. Por outro lado, tecidos duros, o nome fala duros, é mais resistente, tem o quê? Tem maior número atômico, é mais duro. Então, consequentemente, o raio-x vai ter mais dificuldade de atravessá-lo, pois justamente ele é mais denso, mas tem maior número atômico. Então, vai o quê? Vai absorver o raio-x, vai barrar a passagem de raio-x, tá? Então, vai formar uma imagem mais radiopaca. Radiopaco, pois, tem maior densidade, ou seja, mais denso, maior absorção, e, consequentemente, quando absorver mais raio-x, o que acontece? A imagem fica mais clara. Então, beleza. Falado de densidade e número atômico, temos mais um critério super importante que é muito relevante durante a exposição radiográfica, que é a espessura do objeto a ser radiografado, pois quanto maior a espessura, maior a absorção de raio-x e, consequentemente, mais radiopaco ele será, como neste exemplo aqui super didático deste bloco aqui de alumínio. Observem que ao passo que aumenta os degraus, torna-se mais radiopaco. Por quê? Porque um feixe incidindo aqui, ele tem que passar por toda essa espessura de alumínio para formar a imagem. Então, é muito mais denso, tem muito mais número atômico, é uma estrutura muito mais densa. Por quê? Porque tem mais quantidade aqui de alumínio, é mais espesso. Ao longo que vai descendo essa escadinha, você vai vendo que a imagem vai ficando um pouco mais radiolúcida, como aqui, ó, mais escura. Por quê? Porque o raio-x vai passar com mais facilidade por aqui e vai ser menos absorvido, consequentemente vai tornar-se mais radiolúcido. Entenderam? Então, para um objeto ser radiopaco e radiolúcido, tem basicamente, principalmente 3 fatores que devemos observar: o número atômico do objeto, a densidade do objeto e a espessura. Beleza, galera? Esse daí já é mais um fator. Seguimos para o próximo, que é o fator geométrico. O fator geométrico, basicamente, geométrico está relacionado a quê? A forma, a distância, a ambiente, certo? Ambiente, métrico, medida. Então, está relacionado justamente à distância, posicionamento, angulação. Então, são essas 5 características do fator geométrico. Vamos começar falando da primeira. O tamanho do ponto focal deve ser o menor possível dentro do equipamento. O que isso quer dizer? Lá dentro do cabeçote, onde é formado o feixe de raio-x, é formado no ponto focal. E esse ponto focal deve ser o menor possível para não causar distorções da imagem.
Então, quanto menor, menos distorções. Se for um ponto focal maior, vai ter maior formação, maior distorção e ampliação da imagem, certo? Agora, falando do segundo, a distância foco-objeto deve ser a maior possível. Vamos falar aqui agora. A distância foco-objeto é justamente isto, ó. Aqui o ponto focal que nós já falamos, dentro do cabeçote, onde forma a imagem, e do ponto focal até o objeto que queremos radiografar, tem que ser a maior distância possível. Lógico, também não vai ser tão distante assim, mas a maior consideravelmente em equilíbrio. Não pode estar muito perto, pois vai causar bastante distorções e também nem muito longe, tá? Mas é a maior possível em relação a um certo critério de escolha. Então, essa distância foco-objeto deve ser a maior possível neste caso. Além da distância foco-objeto, nós temos a distância objeto-filme. E esta aqui deve ser menor possível. Na verdade, o ideal é que esteja em contato entre objeto e filme. Aqui está escrito errado, galera. É objeto-filme, certo? A distância entre o objeto, nesse caso é o dente, com o filme, né? Com o receptor que vamos utilizar. E deve ser a menor possível, por quê? Porque, pense, lembra daquele princípio de que a imagem que está mais próxima do receptor é a que vai estar mais nítida. Então, se tem um grande espaço entre eles, vai reduzir a nitidez da imagem formada. Agora, se eles estão justapostos ou bem próximos, como está nesse caso, a imagem vai se formar de forma mais nítida aqui. A imagem do objeto vai ser formada de forma mais nítida no filme. Então, por isso que eles devem estar, a distância entre eles deve ser mínima, a menor distância possível, tá bom? Para a formação da imagem mais nítida, também como a outra também foi formada de forma mais nítida. Além disso, o feixe central do raio-x deve passar pelo centro do objeto a ser exposto. Também podemos falar que o objeto e o filme devem estar paralelos, como podem ver aqui neste esquema, nessa ilustração. O objeto, aqui o dente no caso, e o filme, né, o receptor, devem estar paralelos, o máximo paralelo possível, para que quando o feixe incidir aqui perpendicular no centro do dente, forme uma imagem muito nítida, uma imagem muito boa, tá? Sem distorção, sem ampliação. Então temos mais este parâmetro, mais este critério, de que o objeto e o filme devem estar paralelos entre si. Tá? Observe aqui esta linha vermelha, ó, paralelos entre si. Agora vamos falar do fator receptor. Já estamos finalizando, galera. Esse já é o penúltimo fator, certo? O fator receptor, como nós já comentamos em outras aulas com esse mesmo slide aqui, está relacionado ao tipo de receptor que você vai utilizar. Se é um receptor digital, se é um filme radiográfico. E dos filmes em si, nós temos também essa diferença, se o filme é D, se o filme é E ou se o filme é EF. Então, podemos ver aqui a sensibilidade, ou seja, a eficiência e a exposição dos raios-x. Então, do D para o E para o F, altera essa sensibilidade, essa eficiência na exposição. Então, consequentemente, também vai alterar a imagem. Como pode ver aqui no filme D, devido aos seus cristais de prata serem menores, vai ter maior detalhe. Só que justamente deverá existir um maior tempo de exposição, tá? Para atingir esses cristais. Porém, vai ter um maior detalhe. Então, consequentemente, a imagem vai ficar um pouco mais nítida do que, por exemplo, no filme EF. Mas o filme EF é mais utilizado, por quê? Porque necessita de menor tempo de exposição. Consequentemente, vai causar um pequeno menor detalhe, mas também não é nada tão relativamente assim diferente. E este menor tempo de exposição vai ser um pouco mais seguro ao paciente. Então, opta-se pelo filme EF, são filmes mais rápidos, filmes mais sensíveis, mais eficientes à exposição, certo? Exigem menor tempo de exposição. Então, o fator receptor também é super importante, né? E nem precisamos falar que o receptor digital é muito mais sensível ainda, consequentemente, por ser mais sensível, é mais eficiente e necessita de menor tempo de exposição, ou seja, menor dose de radiação no paciente. Então, também é mais recomendável. E por último, temos o fator processamento. Este fator não é relevante em relação aos filmes radiográficos digitais, em relação aos receptores digitais, mas se for utilizado um receptor tipo convencional, né, um filme radiográfico, nós ainda temos o fator processamento, porque um erro no processamento também pode estragar a sua radiografia, mesmo sendo feita totalmente correto aos outros parâmetros, pode estragar durante o processamento, se inverter em diversos
coisas em diversos fatores, como por exemplo, inverter aqui a solução reveladora com a fixadora, por exemplo, né? Ou o método temperatura-tempo. Nós precisamos saber que quando formos colocar aqui na solução reveladora, nós precisamos medir antes a temperatura da solução reveladora para ver quanto tempo vamos deixar nesta solução, para que não fique escura demais ou não fique clara demais, certo? E acabe atrapalhando a nitidez e todo o diagnóstico radiográfico seja estragado durante o processamento radiográfico, né? Fez tudo certinho, bonitinho, seguiu todos os parâmetros durante a exposição, mas durante o processamento acabou estragando. Então, também tem que estar sempre atento para fazer uma radiografia de forma bem feita, certo? Pois são vários fatores que interferem na formação radiográfica e qualquer detalhe pode causar distorções e acabar afetando, prejudicando, até mesmo impossibilitando o diagnóstico, né, na radiografia. Então, galera, é isso. Estes foram os principais fatores. É um resumão de tudo, dos principais, pois são bastantes. Espero que tenham gostado. É uma aula um pouquinho mais complexa, é um nível de complexidade maior. Então, se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários e revejam a aula, tá bom? E no mais é isso, galera. Eu estou aqui à disposição de vocês. Se ficar alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu respondo. Espero que tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais!